quem chegou aqui, gente, quem veio nos fazer uma visita neste estúdio, saiu do Tottenham, saiu ali daquela vida boa que ele leva no Rio de Janeiro, na praia, e está aqui. Né, Bruno Brás? Na tudo praia bem? do Meia. Na praia do Meia. Um dia chega lá com essas condições climáticas aí do planeta, o mar vai chegar lá. Como diria Nelson Rodrigues, pernambucano, o brasileiro sente saudade do Brasil a partir do Meia. Aí, tá vendo? Olha só. Um dia o mar chega lá. Bom, Luísa, prazer. Você tá servido? Já te ofereceram pão de queijo, cafezinho? Não, cheguei aqui ansioso pelo pão de queijo. Olha só, gente, Aí, vai ter pão rolar. de queijo. Tem um pouquinho de queijo ali. Eu acabei de chegar do aeroporto diretamente. Só Quer um pão de queijo? Daqui a pouco eu vou querer umzinho. Eu vi ele passeando aqui com a malinha dele. Eu falei, gente, cata o Brás lá, que nós vamos falar do Flamengo. Cadê? Bora lá, gente. Direto do aeroporto. Só deu tempo de eu largar a mala ali no hotel e vir direto pra cá. Muito bom ter você aqui com a gente no nosso estúdio, viu, Brás? Sempre muitíssimo bem-vindo. Vamos falar desse Mengão? Vamos Mais nessa. líder do que nunca, abriu 4 pontos de vantagem para o Palmeiras agora, com essa boa vitória diante do Bragantino, um 3-0, e que dá aí muitas pistas do que Felipe Luiz pode fazer na final da Libertadores. A gente já está vendo ali os melhores momentos da partida. Mas a gente estava aqui, Brás, debatendo, né, discutindo aqui o que é que esses resultados representam, se o Flamengo pode ser campeão, que pode ser campeão amanhã já, vai ser campeão já amanhã? Não sabemos, mas estamos aqui projetando essa reta final de Campeonato Brasileiro. Internamente, como é que o Flamengo está encarando esse momento da temporada? É foco mesmo nesse jogo de amanhã contra o Galo para chegar em Lima com o título brasileiro? Ou entende que não, que o campeonato é disputado e que as coisas têm que ser jogo a jogo, ponto a ponto mesmo? Brás? Bom, assim, o primeiro objetivo do Felipe Luiz foi alcançado. Ele tinha deixado claro que no cenário ideal para eles queriam chegar na final da Libertadores em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu independente do que for rolar amanhã, né? Mesmo perdendo, o Flamengo não perde a liderança. O Flamengo queria chegar em Lima como líder do Brasileiro. Então, assim, animicamente para o time foi muito importante chegar nessa liderança e com essa vantagem, né? Então, assim, o moral do Flamengo está elevado e está levando a sério como uma final também esse jogo contra o Galo. Tanto que eles divulgaram a lista de relacionados agora, ainda há pouco antes de eu chegar aqui. E só não vai para Belo Horizonte quem realmente está lesionado. O Léo Ortiz, que aí eu já vou deixar o alerta. O Léo Ortiz é um cara que virou dúvida para a final da Libertadores. A lesão dele não foi simples. Ele está fora do jogo de amanhã e está fazendo de tudo para estar à disposição no jogo contra o Palmeiras no sábado. Eu acredito que ele vai ter que ir para o sacrifício no sábado. Ele não vai ficar fora, ele vai ser relacionado no sábado, mas vai para o sacrifício. Se precisar tomar injeção, ele vai tomar, mas o Léo Ortiz está fora amanhã e o Pedro também segue fora, né? Tem uma mínima esperança. Eu acredito que o Pedro vai viajar com a delegação para Lima, mas daí a ele entrar em campo são outros 500, né? Então, assim, o Flamengo vai com força máxima, com o que tem de melhor amanhã para enfrentar o Atlético Mineiro. E, curiosamente, pode ser campeão de novo na Arena MRV. Foi o primeiro campeão na Arena MRV. Vai virar um salão de festas pro Flamengo, será? Se for campeão mais uma vez? Olha, o Brás provocando, hein? Chegou provocando. É o primeiro campeão nacional, acho importante dizer isso. O Atlético foi o primeiro campeão, porque campeão mineiro. Já tinha ganhado. Mas acho que foi dando Mineirão, não foi? O título de 2024 foi no primeiro Cruzeiro. Primeiro título estadual da Arena foi Atlético Cruzeiro. Eu fui checar hoje e era primeiro título estadual na Arena MRV, Atlético e Cruzeiro. Primeiro título nacional, Flamengo e Atlético. Copa do Brasil. Mas isso é uma coisa que mexe com o atleticano, porque eu falei agora há pouco também. Mexe muito com o atleticano. O atleticano, se mexesse tanto, ia lotar a MRV amanhã, né? Tipo, vai lotar a MRV para não deixar o Flamengo ser campeão na MRV pela segunda vez. Não é o que vai acontecer. A MRV vai estar com o público meia carga. É um atleticano que chega muito machucado para esse jogo, né? Depois do que aconteceu no sábado, pela forma como o time foi derrotado, por toda uma temporada desastrosa, muito problemática. Então, o atleticano chega muito machucado. E isso é ótimo para o Flamengo, né? Porque se o atleticano está machucado, o time está baqueado também. Então, o Flamengo tem uma vantagem nesse jogo, chega com moral elevada, com confiança. Então, aí pode dar bom pelo lado do Flamengo. Vamos já ver onde vocês podem assistir essa partida, porque a gente já está projetando esse jogo de amanhã, então. Esse jogo amanhã, 9h30 da noite. Agora os jogos de Flamengo e Palmeiras são no mesmo horário, né? 9h30 da noite na Arena MRV, transmissão
Globo e Premiere. Ô Musetti, você, assim, com a cabeça de Felipe Luiz, o que você faria para esse jogo contra o Galo, hein? Vai com a força máxima, vai com o melhor que você tem para tentar garantir esse título brasileiro logo, até de repente treinar o time para sábado? Ou, putz, é uma semana de final de Libertadores, né? Vamos dar uma dosada, porque o foco realmente está no sábado, a prioridade é sábado. O que você faria se fosse Felipe Luiz? Ô Lu, é uma decisão muito difícil, tempo de recuperação curto, gramado sintético, o jogador fica com aquela coisa, tipo, põe o pé ou não nessa dividida, né? Meu companheiro tá se machucando, mas o Campeonato Brasileiro é muito importante, o Flamengo conseguiu uma vantagem que a gente talvez não imaginasse olhando o cenário há poucos jogos, então eu iria com força máxima desde que os jogadores estejam em boas condições. Então reúne departamento médico, comissão técnica, fisiologia, fisioterapia. Quem tiver com algum incômodo, com algum risco de lesão maior, algum histórico de lesão recente, descansa e quem puder vai para o jogo. Eu não abriria mão de ter o melhor time disponível para essa partida. Ó, só, o Braz tem razão. O título, o prêmio do campeonato foi no Mineirão. Então, o primeiro campeão foi o Flamengo e o segundo campeão na Arena MRV pode ser o Flamengo também. Eu tinha pegado no perfil da Arena MRV, talvez justamente por causa dessa tentativa de dissuadir, como teve um jogo na Arena MRV, dos dois da final, o Atlético campeão na MRV, mas a final foi no Mineirão. Então, o primeiro campeão, o Braz tem razão, foi o Flamengo e o segundo campeão na MRV pode ser o Flamengo de novo. Perfeito, para o atleticano é uma péssima notícia e para o flamenguista é ótimo, né? Ainda pode tirar um sarro e ser campeão de novo dentro do estádio atleticano. Braz, você estava falando aí, né, sobre as possibilidades, Léo Ortiz, Pedro na final. Para amanhã, alguma chance de esses dois ganharem alguns minutos, pensando em final de Libertadores? Não, então, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para Belo Horizonte agora de manhã e o Léo Ortiz nem viajou. Nem viajou, tá. Então, por isso que eu tô falando assim... E Pedro também não. E o Pedro também não. Estamos vendo aí, ó, os relacionados. E o Alan tá fora, mas por questões técnicas, por opção técnica. Não, até deu tempo de eu apurar aqui, perguntar se o Alan estava machucado, foi por opção técnica. Agora... O Léo Ortiz, foi o que eu estou falando, assim, vale ficar o alerta, ele está fazendo um sacrifício tremendo para conseguir estar em Lima, pelo menos à disposição, mas ele vai para o sacrifício. Contra o Racing, por exemplo, ele chegou a tomar injeção lá na lesão dele no tornozelo, e assim, ele não quer ficar fora da final. E aí o Musetti está falando uma coisa interessante, assim, a questão do jogador querer botar o pé ou não... O Flamengo, no início do ano, o BAP, falou que o objetivo era o Campeonato Brasileiro. Depois, isso não soou nem muito bem, assim, o Felipe Luiz tentou se esquivar um pouco dessa declaração do BAP. Mas para o jogador, essa questão da final, né, da Libertadores, tem todo um clima em outro país, a torcida se mobilizando, indo para lá. Queira ou não, mexe com o jogador do que uma rodada do Brasileiro. Eu acredito que mexe a mais. Mas, assim, é claro que o Flamengo vai querer levar as duas competições e chegar muito forte, né, para essa briga. PVC, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz para o Musetti. O que você acha que Felipe Luiz deve fazer pensando nesse jogo de amanhã? Não, ele vai poupar jogadores, mas ele não vai escalar o time todo. É um misto, é isso? É igual a história do Abel. O Abel desistiu do campeonato. Então ele vai entrar no vestiário e dizer: ó, galera, é o seguinte, ó, entra lá em campo, perde o jogo e vamos embora para Lima. Claro que não, né? Óbvio que não. Agora, ele vai montar o time. Galera, vocês não ganharam nenhum dos últimos 4 jogos, agora tem que entrar lá e ganhar o jogo. Se esfolar até o fim, se machucar e não jogar em Lima, também tudo bem. Não é assim também. O que você vai fazer? O Felipe Luiz vai fazer um time que seja capaz de ganhar do Atlético. Ele vai escalar um time que seja capaz de ganhar do Atlético e preservar o time que é capaz de ganhar do Palmeiras. O exercício é esse. E esse exercício não é simples. Mas você vai ter que fazer. Vamos lá, tentar montar um time. O Rossi vai para o jogo. O Emerson Royal, porque o Varela vai ser titular no domingo. O João Vitor pode jogar fora da torcida, pode jogar para recuperar a confiança. Com quem? Com o Danilo ou com o Cleiton? João Vitor e Cleiton. É possível que seja João Vitor e Cleiton. Acho difícil. Mas aí ele joga com o Léo Pereira. Sustenta o Léo Pereira. Mas se ele perder o Léo Pereira e não tiver o Léo Ortiz em forma,
Ele só tem o Danilo. Tem um dado, o Léo Pereira é o jogador com a maior minutagem da temporada entre todos os jogadores do Flamengo, só fica atrás do Rossi. E aí tem uma coisa que é você entender se o seu jogador ele cresce ou perde condição quando joga muitas vezes. Por exemplo, o Gustavo Gomes ganha ritmo e ganha jogo, ganha qualidade. Pode ser Léo Pereira, vamos lá. João Vitor e Léo Pereira. Ayrton Lucas na esquerda. Ou Vinha, que precisa jogar. Vinha que precisa jogar. Tá aí um cara que pode aparecer aí, até para ganhar um ritmo. Saul e Everton Araújo. É ruim? É uma excelente dupla de volante. Sim. Aí você pode ter... O Pulgar, ele cumpriu com suspensão no último jogo, então pode jogar. Everton Araújo, inclusive, foi muito bem ontem, né? Ali, ajudando muito o Jorginho na volância, né? Para o Jorginho poder sair um pouco mais para o jogo. Ganhou várias disputas, enfim. Me sopram aqui que acho que o Vinha não está naquela lista, Brás. Não está na Então, lista dos relacionados. Não tá. Não tá. Então, fato, o Vinha não não tá. é uma Sim. da... Então, Ayrton Não Lucas. tá, né? Então, não é uma das opções. O Plata vai de centroavante, com o Wallace Ian. Até porque o Plata está suspenso, então não joga a final da Libertadores, Joga a né? final da Libertadores. Então é Plata e o Wallace Ian. Aí você vai ter, na ponta esquerda, Everton Cebolinha, de novo. O Samuel Lino não vai ser titular domingo, no sábado. Pode ser Samuel Lino na direita, por exemplo. Samuel Lino jogou muitas vezes no Atlético de Madrid na direita. Ele pode jogar Samuel Lino, Wallace Ian, Everton Cebolinha e Plata na frente. E aí você montou um time que é competitivo. Queria destacar só um garoto ali, ó, Diogo Alves. Ele é o terceiro goleiro e se ele for para Lima, ele é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho. Genial. Caramba, olha que história, hein? Que história. Ô, Musetti, o que fala? A gente está falando aqui um pouco do futuro, né, dessa próxima semana, mas o Flamengo só chega com essa tranquilidade porque fez seu trabalho muito bem feito no fim de semana e venceu o Bragantino por 3-0. Bragantino que não era um time fácil de ser batido, que vinha aí falando do Vinha, né, vinha num bom momento, trocou de técnico, Wagner Mancini empilhando aí algumas vitórias seguidas, um time físico, forte, né, jovem. O Flamengo foi lá e mostrou mais uma vez seu valor, sua superioridade. Mesmo no primeiro tempo, que ainda estava 0-0 ali, terminou 0-0 o primeiro tempo, mas o Flamengo já tinha mostrado, já estava dominando, né, passando muito pelo Arrascaeta. Arrascaeta jogou demais essa partida. O que esse jogo mostra do time do Flamengo? Qual é a confiança que o Flamengo carrega desse jogo, depois dessa boa vitória, para essa semana tão decisiva? Uma grande vitória do Flamengo. O Bragantino cresceu demais com o Mancini. Eu esperava até um jogo um pouco mais complicado para o Flamengo. O Flamengo venceu e venceu bem. Deu para ver o Bruno Henrique, né, que não é esse centroavante. Acho que é por isso que ele fala naquele momento, né, que não gosta de jogar assim, não gosta de jogar de costas, mas tendo a Arrascaeta próximo, mais perto do gol, com a movimentação que ele faz no golaço dele, fica mais fácil, né? Então eles ficam se alternando ali entre 10 e 9, essa movimentação funciona muito bem. O Jorginho faz uma diferença danada, ele joga muita bola. O Flamengo é outro quando ele tá. Everton Araújo, de fato, foi muito bem. Eu acho que o grande recado dessa partida é o Cebolinha, diante das dúvidas que ocorreram recentemente, do Lino ter perdido um pouco do que era quando chegou. Tem Luiz Araújo, mas o Cebolinha pediu espaço, pediu passagem em pouco tempo. Eu acho que ele precisa ser titular nessa final. É isso, PVC. Cebolinha chega nesse momento da temporada se apresentando aí como uma boa opção para o ataque do Felipe Luiz, que é um ataque com interrogações, né? Para a final não tem Plata, não tem Pedro, né? Jogadores tentando se firmar. Cebolinha é quem chega e fala, ó, me dá essa vaga aqui nesse momento? Eu acho que como titular no sábado, não. Não? Como titular sábado, eu acho que não. Eu acho que sábado o time deve ser, vamos lá, me corrige, Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Pulgar e Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta e Carrascal e Bruno Henrique na frente. O time de sábado, para mim, é esse. E é provável que nenhum desses jogadores jogue na terça-feira, exceto por necessidade. Tipo, não confio no João Vitor e Cleiton, joga Danilo ou Léo Pereira. O resto do time vai ser poupado. Agora, eu acho que não jogar como titular não significa não jogar. No caso do Flamengo, não tem esse exemplo, né? Porque só 2 jogadores na história do Flamengo em final de Libertadores fizeram gol, só Zico e Gabigol. Mas o Palmeiras é um exemplo de que o último jogo pode ser decisivo para entender que o cara está bem. Quem fez o último gol do Palmeiras antes da final da Libertadores de 2020 foi o Breno Lopes, 1-1 com o Botafogo.
E ele fez o gol do título da Libertadores. E quem fez o último gol do Palmeiras, né, no Brasileiro, antes da final da Libertadores de 21 contra o Flamengo, foi o Daverson. Atlético 2, Palmeiras 2, Palmeiras 2, Atlético 2, gol do Daverson. E o Daverson foi... Por que foram? Coincidência? Não, porque o Abel respeitou o momento do jogador que demonstrou que estava bem antes. Que é o que vai acontecer com a Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha vai começar titular sábado? Minha visão, não começa. Mas o momento dele vai ser respeitado e ele pode ser o primeiro a entrar em campo no segundo tempo. E na sua visão, Bruno Braz, será que tem chances de Cebolinha de fato ser titular no sábado? Qual que é a avaliação interna nesse momento? Eu tô com o PVC na leitura dele, no possível escalação. E assim, o Cebolinha tá fazendo por merecer para ganhar preferência nessa fila de entrada. Se você parar para pensar quanto de oportunidade que ele deu, por exemplo, para o Samuel Lino. O Samuel Lino, se por exemplo não for o primeiro a entrar, se não for o segundo a entrar, ele não tem do que reclamar. Ele teve muita oportunidade com o Felipe Luiz. Ele foi bancado como titular quando ele já não estava jogando bem. E o Cebolinha tem entrado bem, então assim, se existe uma meritocracia ali no Flamengo, o Cebolinha está na frente ali, por exemplo, do Samuel Lino. Mas eu queria destacar um cara que eu acho que está chegando, obviamente, a Arrascaeta, mas um outro cara que chega bem aí para esse momento decisivo é o Carrascal, né? Que é um cara que demorou um pouquinho a engrenar e agora engrenou. Engrenou, aliás, nesse fim de semana, vários jogadores individualmente performando bem, né? O Jorginho, o Cebolinha, Arrascaeta nem se fala, mas Carrascal também vem muito bem. Então é no momento, né, que diferentemente do Palmeiras, a gente vai falar do Palmeiras já, que no momento decisivo, esses atletas estão crescendo ali em viés de alta, né? Então isso pode ser fundamental para esses títulos virem para o Flamengo. Vamos ouvir o Felipe Luiz depois do jogo contra o Bragantino. Bom, o jogo, eu não penso no que está em jogo, penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo e o nosso principal objetivo é vencer. De um adversário tão difícil, num campo muito difícil, onde é verdade que eu tenho essa alegria, mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil esse ano nos pênaltis. O adversário vem ferido, né, por perder a final de hoje. Mas conheço muito bem o treinador, sei do que meu amigo, Sampaoli, e sei do taticamente incrível que ele é e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo. Mas só penso unicamente no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá. Se o Sampaoli é amigo dele, significa que o Sampaoli deu bom dia para ele? Bom, ele ser amigo do Sampaoli, beleza. Eu acho que quem não é muito é o Pedro, né? Não, Mas assim, o Sampaoli e o Felipe Luiz já se deram bom dia. O que é uma informação incrível. Eu achava que o São Paulo só tinha como amigos os meninos da Árvore lá de Santos. Já tem mais um amigo aí, ó. Já tem, além dos meninos da Árvore, ele falava já bom tem dia. O Felipe Luiz. Ele falava bom dia para os meninos da Árvore ou era tarde? Era bom dia, geralmente. Era até no cedinho com o São Paulo. E quando ele dava bom dia pra gente da imprensa, a gente comemorava. Ele falou, o homem tá de bom humor hoje. Era bem raro isso. Tá vendo? Ó, tem os meninos da... Você não chegou a ficar amigo, né, Mussete? Não deu. Não deu pra ser amigo. Não, os meninos falavam bom dia. Longe. O PVC, o Sampaoli, quando não tá empregado, ele tá morando lá no Rio. Em Búzios. Ele tá em Búzios, mas no Rio também, acho que ali perto do Parque das Rosas, já vi ele passando de bicicletinha ali na ciclovia ali, ó. No Parque das Rosas? Acho que por ali, que eu já vi. Na Dulcídio. Na Dulcídio, ali na ciclovia, ali, passando de bicicletinha. Eu andava na Dulcídio. O tempo, volta e mexia. Voltava e mexia, eu andava na Dulcídio. Mas eu atravessava o canal e ia o canal de Marapendi. Bruno Braz, você viaja quarta-feira, é isso? Amanhã cedinho com o Flávio Latifi. 6 horas da manhã. Amanhã você já tá indo. Acho que é praticamente virado, né? Não vai dar pra dormir muito, não. Então tá. Então amanhã acho que não contamos com você aqui. Mas na De lá, talvez. De lá, talvez. Eu chego de manhã lá. Hoje tem Wi-Fi no avião, você tá sabendo, manhã, né? Lá, mas são 2 horas de fuso. Eu chego lá 9 horas da manhã. É às 11 aqui. Aí, ó, já Você sabe dá. o quê? 5 da manhã aqui? 6 da manhã. 6 mais 5 horas de voo, 11, 9 da manhã lá. 9 da manhã Aí, lá. ó, já dá pra entrar no de primeiro. Já escalei. Faz contato. Estaremos por lá. Isso aí, já com o clima, hein, gente? Amanhã tem jogo em BH, mas Bruno Braz já vai trazer todo o clima da final da Libertadores, junto com o Flávio Latifi, que vai adentrar esse estúdio em segundos, em instantes.
Brás, que bom. Você aqui, agora você pode comer o pão de queijo, Agora tá? eu vou comer o pão de queijo, né? É, fica à vontade. Tá aprovado. Você que é mineira tem que falar se tá aprovado. Não vou falar mal do chefe. Não, é gostoso o pão de queijo. É bom, é bom. Tem é bom. certeza não que é era São assim Paulo, mineiro, né, né, gente? Mas é bom. É verdade. Mas o sítio? Na Dulcídio, bicicletinha. Muito bem, hein, Brás? Contamos com você amanhã, então. Que bom. Beijo, viu? Beijão, obrigado.